Graças e paz, amém? Deus abençoe a todos nesse dia, boa noite a todos. Creio que hoje, até aqui, o Senhor tem nos ajudado, louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, mesmo diante de tantas dificuldades, tribulações, intempéries, a adversidade, o Senhor tem sido conosco. Deus é bom e Deus é bom o tempo todo, né? O salmista, quando escreveu isso, escreveu sabendo que a bondade de Deus, ela independe da nossa bondade. A misericórdia de Deus independe da nossa misericórdia. Que o amor de Deus independe do nosso amor. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Boa coisa é estar com Cristo. Boa coisa é estar com Deus. O mundo está atônito. O mundo está perdido. O mundo está aflito. Mas nós esperamos no Senhor. Diz a palavra em Hebreus que nós temos como âncora da nossa alma o próprio Cristo. Cristo é a âncora da nossa alma. Se Cristo é a âncora da nossa alma, o nosso barco não vai naufragar, porque estamos sustentados por uma âncora que é firme, por uma âncora que é segura, por uma âncora que nos deixa firmes com Cristo e firmes mesmo diante dos mais altos ventos, das mais altas tempestades. Amém? Eu creio que o Senhor nessa noite tem uma palavra ao nosso coração. Creio que o Senhor vai nos dar direção nessa noite, que o Espírito Santo vai governar mais uma vez esse dia e essa ministração. Amém? Saiba que o Senhor não nos trouxe até aqui em vão. O Senhor nos trouxe para ouvir algo especial, para ouvir algo importante. O Senhor nos trouxe para ouvir algo importante da parte dele. Não aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesse dia de hoje. Aquilo que o Senhor precisa falar ao nosso coração, aquilo que o Senhor precisa falar no nosso entendimento, porque nós temos que estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. Temos que estar dispostos a ouvir o querer de Deus, o querer do Senhor. Porque o querer do Senhor é perfeito, é bom, é agradável. O Senhor é bom para aqueles que nele esperam. O Senhor é bom para aqueles que nele confiam. Os que esperam no Senhor, diz a palavra, renovarão as suas forças. Essa palavra é forte. Renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Então, creia e espere no Senhor. Amém? Creia e espere no Senhor em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão entrando na live aí, já pode ir colocando seu pedido de oração. Amém? Em nome de Jesus, coloca aí o seu pedido de oração, coloca aí o seu pedido para nós intercedermos, coloca aí o seu pedido no qual seja familiar, seja financeiro, seja espiritual, ministerial, seja conjugal. Nós estaremos orando em nome de Jesus no final dessa live. Amém? Temos a equipe aí de discipuladores que estão dispostos e apostos a estar orando em prol da vida de cada um, em prol da vida de cada família, em prol de cada lar. E eu creio que a vitória é do povo de Deus. Amém? A vitória é do povo de Cristo. Creia no Senhor nesse dia de hoje, numa sexta-feira nublada, fria, mas o importante é que o Espírito Santo está aquecendo a cada um de nossos corações. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vai colocando seu pedido de oração, que no final estaremos orando e durante a live estaremos coletando os pedidos de oração. Amém? Gostaria de já estar orando a Deus para estarmos iniciando mais um dia de ministração do Adriel, Curados para Curar. Eu creio que o Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós nesse dia de hoje. Eu creio que o Senhor tem uma palavra direcionada para cada coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor tem nos preparado, meu Pai, por as oportunidades que o Senhor tem concedido, meu Pai, a cada um de nós. Meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, Senhor, porque se estamos aqui é pela Tua infinita misericórdia e benignidade, meu Pai. Meu Pai, obrigado pela Tua compaixão, pela Tua bondade, porque o Senhor é bom o tempo todo, meu Deus. Meu Pai, que nesse dia de hoje o Senhor venha nos dar, meu Pai, cada vez mais sabedoria, prudência, meu Pai. Sim, meu Pai, nos enriqueça com a Tua prudência, meu Pai, porque nós precisamos dos Seus conselhos, precisamos da Tua sabedoria, precisamos da Tua palavra, Senhor Jesus. Ó, meu Pai, venha visitar cada um dos meus irmãos nesse momento, meu Pai. Venha preparar as mentes, venha repreender toda distração, meu Pai, todo roubo da palavra, todo roubo de mente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, venha preparar os corações para atender, meu Pai, e para receber a semente da palavra, porque nós cremos, meu Pai, que
que um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento em cada vida, em cada alma, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, prepara os nossos espíritos para ouvir, meu Pai, o Teu Espírito Santo falando em nosso coração nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, meu Pai, e abençoe-nos mais uma vez. Toma direção, meu Pai, Espírito Santo de Deus, desse dia, meu Pai, para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir nesse dia, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante para nossas vidas, sobre a língua. A língua. Abre sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Amém? Creio que o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 11, irmãos. Hoje vamos falar sobre mais um tema das gotas de sabedoria. Amém? Provérbios capítulo 11, verso 13. Amém? Provérbios 11, verso 13. Amém? Provérbios, depois de Salmos. Creio que os irmãos já acharam, já vou lendo, amém, irmãos? Provérbios 11, 13, só o versículo 13, em algumas bíblias talvez seja diferente, mas a minha tradução está assim. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Vou ler novamente. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Amém? Esse é o versículo que Deus tem nos entregado nesse dia. Irmãos, hoje nós estamos falando do terceiro tema dentro da temática de gotas de sabedoria. Estamos falando já nessa semana, há alguns dias, sobre a importância de ter a sabedoria. Ter a prudência no falar, ter a prudência no agir, ter a prudência nos negócios, ter a prudência ministerial, ter a prudência na conduta, ter a prudência nas reações. E hoje o tema é exatamente falar sobre a prudência no falar. Ou melhor, a atitude daquele que descobre algo. A atitude daquele que recebe algo, que é de confidencialidade. Mas muitos não preservam essa confidencialidade. Hoje vamos falar sobre o mexeriqueiro, ou em outras traduções, em outras palavras, o fofoqueiro. Aquele que leva uma informação desencontrada ou leva uma informação de má fé para outras pessoas. Leva a informação a respeito de algo ou de alguém, algo específico, para outras pessoas, com o intuito de ridicularizar, com o intuito de desmoralizar, com o intuito de prejudicar, com intuitos ruins, negativos, sórdidos, enfim, negativos. Então nessa noite vamos falar sobre o poder da nossa língua e o poder que está em nós quando descobrimos algo. Hoje nessa noite vamos falar sobre como é terrível a pessoa que bisbilhoteia, a pessoa que faz bibliotice de outras vidas, com o intuito de espalhar intrigas, com o intuito de espalhar inimizades, com o intuito de espalhar coisas ruins a respeito de pessoas para com outras pessoas. Não por acaso o Senhor odeia 6 coisas, mas a 7ª coisa o Senhor abomina. Que coisa é essa que o Senhor abomina? O Senhor odeia aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Vamos falar nessa noite aquele que recebe algo, recebe uma informação, sabe de algo, e ao invés de ele ajudar, ele prejudica. Ao invés de ele cooperar, ele atrasa. Ao invés de ele cooperar para sanar o problema, na verdade ele acaba piorando o problema. Na verdade ele vê um cenário que está caindo, ele acaba por ajudar o cenário de cair. Então na verdade vamos falar de um tipo de pessoa, de um tipo de conduta totalmente equivocado e totalmente fora de prudência, totalmente tolo, que é uma pessoa que, na verdade, descobre algo e faz questão de espalhar, faz questão de não ajudar e faz questão de expor a pessoa, faz questão de expor a uma situação, faz questão de expor um quadro, talvez delicado, talvez confidencial, talvez muito delicado naquele sentido, mas muitas pessoas não têm tido cuidado
com as almas do seu próximo. Então nessa noite vamos falar da alma do próximo, como nós temos tratado quando temos lidado com a alma do nosso próximo, porque muitas vezes estamos agindo como mexeriqueiros ou como fofoqueiros, pessoas que na verdade não estão agindo como prudentes. Deus te chamou para ser um agente de vida, mas muitas pessoas estão como coveiros, só esperando o momento da morte. Deus te chamou para ser um agente de vida. Deus te chamou para quando você ver a ferida de alguém, você não jogar vinagre em cima da ferida, prejudicando a ferida, prejudicando o machucado, mas ao invés disso, quando você enxergar uma ferida, tratar de uma ferida. Deus nos chamou exatamente para quando nós enxergarmos uma alma que está aflita, uma alma que está aflita no seu espírito, uma alma que está aflita no seu interior. Deus nos chamou para dar consolo, para dar bálsamo, não para irritar cada vez mais essa alma que já está aflita, que já está ansiosa, prejudicada. O que Deus quer nos dizer nessa noite? Deus quer nos dizer nessa noite que nós devemos agir como corpo, porque constantemente pedimos para Deus dar união na igreja, constantemente pedimos para Deus criar a comunhão na igreja, constantemente pedimos para Deus curar certas pessoas, pedimos para Deus tratar certas pessoas, pedimos para Deus libertar certas pessoas, mas o que nós temos feito para essas pessoas serem curadas? O que nós temos feito para essas pessoas serem libertas? O que nós temos feito para essas pessoas serem realmente transformadas? Porque passa pelo corpo de Cristo, passa por esse organismo vivo chamado igreja. Se não tem a minha cooperação, se não tem a minha ajuda efetiva, eu ajudaria muito não espalhando o problema das pessoas para outras pessoas, porque eu posso estar expondo um membro do corpo de Cristo, eu posso estar expondo uma pessoa a alvo de Satanás, eu posso estar expondo uma pessoa a uma vergonha desnecessária, onde ao invés de ajudar na cura daquela pessoa, eu vou estar prejudicando aquela pessoa. Por isso aqui o texto vai dizer: o mexeriqueiro descobre, revela o segredo, ele fala abertamente de algo que ele descobriu, um segredo, talvez um vício, talvez uma dificuldade, talvez uma fraqueza do seu irmão, mas ele não guarda, ele não ajuda, não, ele espalha. O diabo veio para espalhar, Cristo veio para congregar, Cristo veio para ajuntar. O diabo adora espalhar, e na verdade muito crente está ajudando até o diabo. Porque na verdade, diz a palavra do Senhor que Cristo veio ajuntar, congregar, ajuntar as coisas e não espalhar. O diabo espalha. E o próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta, espalha. O que nós temos feito quando temos tido conhecimento de muitas coisas de nossos irmãos? Eu falo de irmão, eu falo de marido, eu falo de esposa, eu falo de filho, eu falo de líder, eu falo de pastor, eu falo de muitas pessoas que talvez tenhamos algum tipo de conhecimento de algo que precisa ser tratado, de algo que foi feito ou que não foi feito, e nós não temos tido sabedoria para lidar com isso. Não temos sabedoria com os relacionamentos, porque a pessoa fofoqueira, a pessoa mexeriqueira, ela é uma assassina de relacionamentos. Na verdade, ela vai destruindo os relacionamentos, porque é uma pessoa que não se pode ter confiança, é uma pessoa que você não pode confiar absolutamente nada. E vou te dizer mais, nessa geração de hoje, a geração brasileira é uma geração de pessoas que muitas pessoas estão doentes e permanecem doentes porque não sabem quem confiar mais, porque não sabem com quem se abrir mais. E sabe por quê? Porque qualquer coisa que é dita logo vai estar na boca de todo mundo. Sabe o que é isso? É falta de prudência de muito crente. O corpo de Cristo tem que ser exemplo para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser exemplo dentro do próprio corpo de Cristo. Como é possível dentro do corpo de Cristo não ter um tratamento, não ter um discernimento? Se eu sei algo de algum irmão, se a pessoa confiou algo a mim, eu vou ter que orar por essa pessoa, eu vou ter que jejuar por essa pessoa, por essa alma, para a libertação dessa vida, para que Deus entre com esse propósito. Eu vou ter que interceder por essa vida, eu vou ter que aconselhar essa vida, ou eu vou ter que encaminhar essa vida para um líder, ou um pastor, enfim, para que possa ajudar essa alma. Mas não, muitos de nós fazemos o contrário. Estamos vendo a ferida aberta, estamos vendo a queda da pessoa, estamos vendo ali o cativeiro, e o que nós fazemos? Muitos de nós pega aquilo e passa para outras pessoas, passa com intuito maligno, passa de má fé, e a pessoa fica mal falada,
fere a índole, fere a honra, fere a hombridade de muitas pessoas. Cristo nos chamou para ajudar uns aos outros, queridos. Cristo nos chamou para cooperar com uns aos outros. Como temos sido falhos com muitas coisas, como temos sido falhos nesse sentido de receber algo e ser fiel de espírito, ou seja, ter fidelidade. Quem te confia algo está confiando em você. Quem se abre contigo está confiando em você. Não, eu estou me abrindo para ela, eu estou me abrindo para ele, porque ele vai orar pela minha vida, ele vai me dar uma palavra abençoada, ele vai me dar uma palavra confortadora. Mas muitos não têm agido assim, muito pelo contrário, pega uma informação e espalha para outros, fofocando, espalhando boatos, espalhando mexericos, isso causando intriga, isso causando divisão, isso causando dissensão. E Deus não nos chamou para causar dissensão. O diabo que causa dissensão, o diabo que causa fofoca, o diabo que causa divisão na igreja. Mas Cristo nos chamou para ser uma massa aglutinada, uma massa fechada, uma massa que não tem fermento nenhum, nem fermento de fofoca, nem fermento de malícia e muito menos fermento de engano. O Senhor nos chama para agir com sabedoria e sinceridade. Temos que agir com silêncio. Perceba, a igreja é um hospital espiritual fortalecendo pessoas para ser um exército de Cristo. Mas perceba, a característica de um hospital que eu gosto muito, a característica de um hospital em qualquer lugar da face da terra é: mantenha silêncio. Aqui é doentes, mantenha silêncio. Tem hora que Deus quer que coloca pessoas na nossa vida, coloca pessoas no nosso caminho, o próximo, para tratarmos, para orientarmos, para orarmos. Mas perceba, é para fazer em silêncio. Não é para espalhar, não é para falar, não é para colocar em outdoor que está ajudando, que está assim a situação, que está assim o caso, que está assim a circunstância. O Senhor quer nos dizer nessa noite para tratarmos as coisas com silêncio, com sabedoria, com prudência. Porque há aqueles que pegam a informação e falam maldosamente, e inventam histórias, acrescentam coisas, expondo as pessoas, gerando maldade, gerando discórdia, gerando contenda, gerando inimizade. E essas pessoas, elas destroem relacionamentos, elas destroem ministérios, destroem famílias, destroem sonhos, destroem muitas coisas. Porque, irmãos, todos nós estamos passíveis de cair, todos nós estamos passíveis de pecar, de cair em algum erro, de cair em alguma ofensa. Mas o Senhor nos garante misericórdia, e o Senhor nos garante a restauração. Mas muitos não enxergam assim. Vem na queda de alguma pessoa, vem no pecado de alguma pessoa uma oportunidade para espalhar mentiras ou espalhar aquilo que foi feito, com o intuito de expor a pessoa, envergonhar a pessoa. Cristo não quer que hajamos assim. Cristo quer que você haja com amor. É o que 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 vai dizer, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Em concordância com aquilo que aqui Salomão escreveu que o fiel de espírito encobre o segredo. Ele não vai expor a situação, ele vai encobrir a situação. Ele vai encobrir a situação porque ele vai orar por essa situação. Ele vai encobrir a situação porque ele vai interceder na situação. Ele vai cobrir a situação porque ele vai tratar da situação. Ele não vai expor a vergonha. Ele vai cuidar dessa ferida. Ele vai cuidar do soldado ferido. Ele vai cuidar da pessoa que está exposta. Ele vai cuidar da pessoa que está amargurada. Ele vai cuidar. Por isso que a Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quantos não têm tido esse amor? Quando era para cobrir, descobriu. Quando era para abafar, na verdade fez questão de mostrar, fez questão de falar, de espalhar. E o Senhor quer nos dar a direção que muitas almas continuam feridas porque temos espalhado, não temos coberto. Quando Pedro escreveu esse versículo, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O cobrir significa perdoar. Ou, aqui nesse caso, ajudar aquela pessoa a ser perdoada. Ajudar essa pessoa a alcançar graça. Ajudar essa pessoa a alcançar misericórdia. Quantas pessoas estão caídas, mas não temos disponibilidade e nem sem discernimento de ajudá-las. Quantas pessoas estão feridas e não estamos cobrindo ninguém? Muito pelo contrário, muitas vezes estamos espalhando as dissensões, espalhando intrigas, criando verdadeiras facções dentro da própria igreja. Isso vale para a igreja, isso vale para a empresa que você trabalha, isso vale para famílias, isso vale para qualquer lugar onde nós estejamos. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos um tratamento diferente com o nosso próximo.
O Senhor, Ele quer que nós tenhamos um discernimento diferente com o nosso próximo. Isso é bíblico. Olha o que nós vemos na história da palavra do Senhor. No livro de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, Noé é surpreendido bêbado. Ele está bêbado. Diz a palavra que Noé, em Gênesis capítulo 9, está embebado. Ou seja, está ali bêbado por causa do que consumiu vinho. Diz a palavra do Senhor que Noé, por embebedar-se, se despiu dentro da tenda. E o seu filho Cã viu. O seu filho Cã viu. O seu filho Cã viu a situação. Ele viu o pai exposto. Viu o pai bêbado. Viu o pai nu. E o que ele fez? Ele não cobriu o pai. Ele não foi ajudar o pai. Não. Ele saiu para fora e anunciou: o pai está bêbado dentro de casa. O pai está nu dentro de casa. Foi expor a vergonha do pai para Sem e para Jafé, os seus irmãos. Onde Sem e Jafé vieram de costas, não olhando a vergonha do pai, e cobriram o pai. E Cã foi amaldiçoado pelo seu próprio pai, porque viu a nudez do pai e expôs o próprio pai. Não entendeu? Vou te explicar. Sabe aquela situação que acontece no seu casamento? E ao invés de você acertar com o seu cônjuge ou acertar com o seu líder espiritual, você expõe a sua mulher ou expõe o seu marido para outras pessoas que estão torcendo para a queda do seu casamento. Você não entendeu ainda? Vou te explicar. Sabe o seu líder que tem algum tipo de dificuldade? Sabe o seu líder que tem algum tipo de situação? E ao invés de você chegar na pessoa ou aconselhar alguém para dar um conselho, para dar uma ajuda, você pega aquela situação e expõe o seu líder para os outros liderados. Sabe outra situação? Sabe o seu chefe, aquele chefe que você tem uma dificuldade com ele, você tem um atrito com aquela pessoa e a própria pessoa também já não é fácil de lidar? Ao invés de termos uma disponibilidade, ou temos uma paciência, ou temos um espírito de oração para aquela alma, não. Pegamos aquilo e espalhamos para outros, expondo a ferida, expondo a doença, expondo a falta daquela pessoa. É por isso que a destruição tem alcançado muitas vidas, por falta de muitas vezes vigilância nossa. Nós mesmos não temos vigiado. Como é que vamos pegar algo aqui, querido, e vamos passar para pessoas que nem sabem o que se passa, nem têm discernimento, nem têm vida de oração, não têm compromisso com Deus, não têm responsabilidade com Deus? No que essa pessoa vai te aconselhar? No que essa pessoa vai te orientar? E absolutamente nada. Ela vai falar nos seus achismos, ela vai falar naquilo que ela pensa, não naquilo que a palavra diz. Sabe o que Paulo vai dizer, querido? Paulo vai dizer o seguinte: olha, se não for para edificar, nem abra a sua boca. Paulo diz isso. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabe que nem sempre muitas palavras vão edificar, muitas palavras vão destruir, muitas palavras vão causar ruína, muitas palavras vão causar desespero. E isso tem maltratado casamentos, relacionamentos, empregos. Onde quer que seja, isso tem acabado com muitas coisas. E sabe por quê? Porque muita gente não tem tido esse discernimento. Abra os seus olhos espirituais essa noite. Saiba quem é mexeriqueiro e quem é fiel de espírito. Saiba quem vai espalhar e quem vai ajuntar. E o Espírito Santo quer nos convocando nesse dia para nós ajuntarmos e não espalharmos. O Espírito Santo está nos ajudando para que nós não sejamos como Cã, que pegou o pecado do pai e levou para fora, expondo o problema dentro de casa para uma pessoa que não iria absolutamente resolver nada, ou seja, espalhando algo com o intuito de envergonhar, de causar desprezo, de desonrar. Cristo não quer que você faça isso. Cristo nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Que próximo é esse que eu estou amando, que eu estou fofocando da vida dele? Não, isso não é amor. Na verdade, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Você quer ver um exemplo de amor maravilhoso? Você quer ver um exemplo de uma pessoa que viu algo e trabalhou para que essa pessoa fosse tratada? No livro de 2 Reis, capítulo 5, diz a palavra do Senhor que Naamã está em sua casa. Naamã está em sua casa com a sua esposa, com seus servos. E a sua esposa tem uma serva que veio de Israel. Tem uma serva que veio de Israel, uma menina, uma simples menina. Nem aqui o nome dela aparece, mas a obra que ela fez até hoje reverbera em nossos corações.
Ela viu a situação dentro de casa, porque Naamã era muito bem quisto, Naamã era muito bem visto, Naamã era o homem de autoridade, Naamã era o homem de poder, Naamã era o capitão do exército da Síria. Naamã não era qualquer um, mas Naamã era tudo isso, da porta da casa dele para fora, porque da porta da casa dele para dentro ele era um leproso, ele era alguém que quando tirava a sua armadura, mostrava-se as chagas, mostrava-se ali as dores, um mau cheiro das feridas por causa da chaga que ele tinha, da lepra que ele tinha. E digo mais, aqui a menina com certeza viu a situação de Naamã, e você não vê a menina correndo para os outros servos, ou a menina correndo para algum lugar, falando da chaga, falando da ferida de Naamã que ela viu dentro de casa. Não, você não vê isso. Sabe o que a menina fez? A menina israelita, ela foi até a sua senhora, ela foi até a esposa de Naamã, dizendo: olha, eu tô vendo aí a situação do seu esposo, tô vendo a situação do Senhor, tô vendo a situação de Naamã. Naamã tá com lepra, né? Naamã está ferido. Olha, lá na minha terra, lá em Samaria, lá em Israel, tem um profeta, e esse profeta com certeza pode ajudar a restabelecer, a curar a lepra de Naamã. Olha a atitude dessa menina, olha a atitude dessa menina. Ela viu uma situação crítica, ela viu uma situação que foi exposta a ela, mas ela não espalhou para outros, ela procurou ajudar, ela procurou de alguma forma orientar para que ele fosse recuperado. Quais têm sido as nossas atitudes quando nós temos visto pessoas caindo? Quais têm sido as nossas atitudes, irmãos, quando nós temos visto pessoas pecando, falhando, caindo em pecados, caindo em situações complicadas, delicadas, vivendo situações difíceis? Como nós temos vivido, ou como nós temos agido diante das situações? Será que temos agido como essa menina? Essa menina foi procurar ajudar, essa menina foi procurar aconselhar de alguma forma, dando um rumo, dando alguma direção. Olha, Naamã, lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. Esse profeta, ele é usado por Deus, ele vai ajudar você com certeza. E isso fez dessa menina uma menina usada por Deus dentro da casa de Naamã, dentro da casa do rei, do príncipe, do chefe do exército da Síria. Então o que Deus quer nos dizer nessa noite? Que nós devemos ter um discernimento maior, devemos ter um cuidado maior, porque certamente, irmãos, o mexeriqueiro, aquele que espalha contendas, esse está atrapalhando a cura de alguém, esse está atrapalhando a libertação de alguém, esse está atrapalhando a resolução de um problema, com certeza, porque o Senhor, ele conta conosco, o Senhor, ele conta com a nossa ajuda, o Senhor, ele conta com esse corpo que é um pelo outro. O que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, olha, quando alguém for surpreendido em alguma coisa, alguém cometer algum pecado, vós, os espirituais, encaminhai o tal, para que seja curado, e você olhe por você mesmo. O que Paulo está dizendo? Quando a pessoa cai, os espirituais vão encaminhá-lo, porque os mexeriqueiros não são espirituais. Os fofoqueiros não são espirituais. Os fofoqueiros não são cheios do Espírito Santo. Não são cheios do Espírito Santo. Não são. Agora, os espirituais, esses sim, vão encaminhar esse que caiu. Os espirituais, esses sim, vão cuidar desse que caiu. Por quê? Olhando por ti mesmo, olhando para si próprios, pensando, esse está caído. Hoje ele está caído, amanhã pode ser eu. Então eu vou vigiar para não cair nessa tentação. Eu estou ajudando, mas eu estou ajudando com espírito de orgulho. Eu estou ajudando, mas não estou espalhando o pecado dele. Eu estou ajudando, mas não estou espalhando aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou. Eu estou aconselhando, eu estou recomendando, eu estou aqui encaminhando. Essa deve ser a atitude de um cristão. Encaminhar, ajudar. Irmãos, aqui fala exatamente de ter um controle da nossa língua. Como a nossa língua, ela é poderosa. Diz a palavra do Senhor que muitas vezes ela é inflamada pelo inferno. Está na língua o poder da vida e da morte. Perceba, a gente está falando aqui de controle de línguas. A gente está falando aqui de controle do falar. Perceba, isso não tem nada a ver com dons espirituais. Isso não tem nada a ver com cargos eclesiásticos ou outras funções ou tempo de igreja. Não, isso tem a ver com fruto do Espírito Santo. Porque falar em línguas é dom. Agora, cuidar do falar, cuidar da língua, isso é fruto. Falar em línguas é dom, mas refrear a língua
Isso é fruto. E Cristo conta com frutos nessa geração. Cristo conta com o meu e o seu fruto nessa geração. Que tenhamos o cuidado no tratar com as pessoas. Que tenhamos cuidado com palavras que estão ditas. Que tenhamos cuidado com palavras que estão sendo mencionadas na nossa casa. Que estão sendo mencionadas com pessoas que a gente acha que é de confiança. Cuidado. Vigie, fale primeiramente com Deus, fale primeiramente com o seu líder religioso, fale primeiramente com o seu pastor, fale com pessoas de confiança, não saia espalhando para ir para vizinho, porque a sua vida pode sair na vizinhança toda se você não vigiar, e aí acaba casamento, acaba ministério, acaba vida espiritual, acaba vida financeira, acaba-se tudo. Por quê? Porque a mentira, o engano, a fofoca, a bisbilhotice, tudo isso é inflamado pelo inferno. Tudo isso é inflamado pela língua. Esse membro que precisa ser controlado em nossas vidas. Que tenhamos sim um discernimento, uma prudência em nossas vidas. Uma prudência maior. Porque aí, já concluindo, vamos cumprir aquilo que diz Tiago no capítulo 5 da sua carta. Onde Tiago diz que se algum irmão se desviar da verdade e nós ajudarmos esse irmão a se converter, salvaremos uma alma e cobriremos uma multidão de pecados. Irmãos, que nós tenhamos essa atitude de se alguém se desviou da verdade, saiu da verdade, escorregou da verdade, caiu no engano, caiu na mentira, caiu no pecado, caiu na fraudulência, enfim, o que quer que seja, que nós ajudemos, que nós cooperemos, que nós ajudemos de alguma forma para que essa alma seja salva da morte, para que salvemos uma alma da morte, porque assim uma grande multidão de pecados será coberta. Aprenda nessa noite a cobrir, aprenda nessa noite a guardar, aprenda nessa noite a ter sigilo, aprenda nessa noite a ter confidencialidade. Quem vem até você, espera de você confiança, sinceridade, confidencialidade, silêncio. Silêncio, porque você não vai falar para os outros, você vai falar com Deus. Silêncio, porque você não vai interceder falando para os outros, você vai interceder com o Pai. Silêncio, porque você vai falar para os outros, você vai falar de Deus para a pessoa. E também vai falar da pessoa para com Deus. Então que nós tenhamos esse cuidado, que nós tenhamos esse discernimento, porque muitas vidas estão sendo destruídas, muitas almas estão sendo perdidas, muitas vidas estão se afastando do corpo de Cristo, por causa do poder da língua. Porque muitos não têm tido essa prudência. Que nós tenhamos esse versículo em nossas mentes. Que o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele revela, ele não guarda. Mas o fiel de espírito, esse cobre o segredo, cobre a situação. Quais têm sido as pessoas que nós temos que cobrir? Cobrir de todos os sentidos, cobrir de oração, cobrir de proteção, cobrir de zelo, cobrir de amor, cobrir para que a alma seja tratada. Perceba, eu só vou fazer o processo, eu só vou cuidar do doente, Deus vai cuidar da doença. Eu só vou aconselhar, eu só vou regar, eu só vou plantar, mas o próprio Deus é quem vai dar o crescimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Saiba que o Senhor nos ama e o Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Amém, queridos? Que temos essa prudência em nosso viver todos os dias para a glória do Senhor, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Até que o Senhor nos deu essa palavra. Estaremos agora orando, aqueles que colocaram aí pedido de oração. Amém? Eu creio que o Senhor há de nos ajudar nesse dia. O Senhor há de nos ouvir, porque diz a palavra do Senhor que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Amém, meus queridos? A irmã Bianca, a Bia, pede oração pela sua família, sua vida espiritual, e a todos que estão assistindo a live, amém. Bianca, Deus abençoe sua vida. O irmão Gil, abençoado, pede oração pela sua esposa e família, amém, irmão Gil, estaremos orando. A irmã Yara pede oração pela sua saúde, por todas as gestantes e por suas filhas e netos, né? Amém, Deus abençoe em nome de Jesus. Oração pela Júlia, filha da irmã Isa, amém. Deus abençoe, irmã Isa. Oração pela vida da irmã Camila, esposa e seus filhos, Adriel e Miguel. Teve essa semana, né? Os gêmeos, para a glória de Deus. Oração pela irmã Maiara, que teve hoje o Mateu, pelo Emerson, pelo seu esposo, né? Uma bênção. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória ao Senhor por isso. E oração pelas famílias enlutadas. Pessoas, famílias que estão perdendo ou perderam recentemente seus entes queridos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus.
Amém, queridos? Oração pelo irmão Edilson. Oração pelo irmão Edilson, Tá online. que está online. Amém? Vamos orar por todos em nome de Jesus. Amém? Coloque aí a mão no seu coração. Nesse momento, vamos se ligar no trono da graça, com confiança, chegando com ousadia com o trono da graça, esperando que o Senhor nos conceda graça e misericórdia em tempo oportuno. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, eu quero entregar nas Tuas mãos, ó Pai, agora, cada pedido de oração, ó Pai. Ó Pai, cada família, cada situação difícil, cada situação delicada, ó Pai, cada crise, que o Senhor venha dar uma oportunidade. É o Pai que o Senhor venha restabelecer. É o Pai que o Senhor venha tratar. É o Pai que o Senhor venha entrar onde um homem não pode entrar. É o Pai que o Senhor venha sarar onde um homem não pode sarar. É o Pai que o Senhor venha tocar onde um homem não pode tocar. É o Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, venha repreender toda maledicência, toda fofoca, meu Pai, todo impedimento, toda barreira, toda maldade, toda palavra negativa, contrária, inflamada pelo inferno, seja repreendida de nossos lares, seja repreendida de nosso ministério, seja repreendido da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, atender a cada pedido de oração, cada família, cada lar, cada família enlutada, que o Senhor venha consolar, Espírito Santo, abençoando as gestantes, abençoando, ó Pai, os nossos entes queridos, nossos familiares de perto, de longe, porque eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Ó Senhor, meu Pai, que nesse dia de hoje o Senhor venha fortalecer os meus irmãos. Meu Pai, que o Senhor venha nos dar, Senhor, esse fruto de controle da língua, esse fruto de controle do falar, esse fruto de temperança, de domínio próprio, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha nos aperfeiçoar na força do seu poder. Meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar mediante as nossas fraquezas. Meu Pai, porque ainda que estejamos fracos, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é conosco. Nos ajude, meu Pai, a tratar de vidas, a curar de vidas, a levantar vidas, a recuperar vidas, meu Pai, para a tua honra, para a tua glória, com discernimento, com estratégia, com prudência, com sabedoria da tua parte, com a sabedoria do alto, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque o Senhor é conosco. Amém, meus queridos? Se Deus quiser, retornaremos na segunda-feira. Amém? Eu creio que o Senhor nos dará aí uma estratégia até lá. O Senhor vai nos dando tema, o Senhor vai nos dando palavras, tudo para a edificação da igreja e crescimento da igreja e tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, a pastora Tânia, os irmãos Adriel, os irmãos da congregação, os outros irmãos que não são da congregação, mas também somos irmãos em Cristo, somos uma só igreja em nome de Jesus. O pastor Sérgio também nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus multiplique as bênçãos dele e que Deus nos dê cada vez mais a sabedoria dele, a sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Daqui a pouco, às 20 horas, temos nossos cultos nos lares. Eu creio que o Senhor também falará aos nossos corações. O Senhor tem a palavra para cada coração também ali nos lares. E que os irmãos guardem essa palavra. Guarde essa palavra na tábua do seu coração, crendo que o Senhor ele pode mudar, ele pode transformar e nos capacitar para nos fazer pessoas capazes e muito capazes de ajudar o próximo, de ajudar aquelas pessoas que estão precisando. E digo para você, não são poucas, são muitas pessoas que estão precisando de mim e de você. São muitas pessoas que estão precisando que eu e você cubra uma multidão de pecados. Ajude, interceda, ore, aconselhe, oriente e trate em nome de Jesus, pela força do poder no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Gostaria de agradecer a todos, uma boa noite, fiquem na paz de Deus em nome de Jesus.